Eu vou convidar, por favor, então, inicialmente, o Matheus Gil, da JA Solar, para estar conosco, então, aí seus 10 minutos. Meu nome é Matheus Gil, da JA Solar, sou responsável pela parte comercial de distribuição, né, do lado da JA Solar, fabricante de módulos. Tô sem retorno, então não sei se o áudio tá bom, enfim, tá legal? Show, obrigado. Então, começando, né? Falando um pouquinho sobre a JA, obviamente a gente tem que vender o peixe aqui, mas eu vou tentar fazer um link em como vocês podem estar utilizando essas informações para estar escolhendo talvez a melhor ou uma das melhores opções em relação a módulo fotovoltaico, né? E justamente a gente está falando de um projeto de engenharia, de uma escolha bem delicada, então acho importante fazer sempre essa validação, independente do tipo de projeto que vocês estejam utilizando. Então, um dos pilares, né, da parte de qualidade, enfim, de que vocês podem estar buscando, desde quando a empresa está fornecendo módulos, né, globalmente falando. Então, a JA está desde 2005 fazendo, né, essa fabricação de módulos solares fotovoltaicos. Outro ponto também muito importante, se ela está listada, né, nas bolsas de valores, então a JA ela tem tanto a listagem na Nasdaq, como em Shenzhen recentemente, em 2019. E isso justamente para o benefício e para a garantia de performance, que a gente está sempre falando, né, de garantia de fabricação, de performance, de 12, 25, 30 anos. Né? Então, justamente, a empresa precisa estar lá para cumprir com essa garantia. Né? Basicamente, é isso que a gente espera. Todo o cálculo, né, que a gente faz desse projeto, ele está baseado em um retorno de investimento. Justamente, a gente precisa que esse retorno aconteça para a viabilidade do projeto. Questão de funcionários, né? A gente tem quase 30 mil funcionários, é importante frisar a automação, né? Acho que a maioria dos fabricantes aqui que já falaram ontem, vão falar hoje também, meus colegas, basicamente a fábrica toda é automatizada, então isso também é importante, mas a gente precisa de todo um suporte por trás disso tudo, né? Então aqui no Brasil, a gente tem um escritório no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, próximo à capital, e nesse sentido a gente tem um time todo para suportar, né, tanto os distribuidores quanto o cliente final. Então a gente tem departamento de engenharia, de pós-vendas, de marketing, própria parte de entreposto aduaneiro que a gente tem aqui no Brasil também. Então é importante validar, né, junto com o fabricante, principalmente da parte do distribuidor e dos integradores, qual é o nível de comprometimento do fabricante em relação ao Brasil. Né? Então, se já tem um escritório no Brasil, se já tem um CNPJ, Unidade Brasil já é um ponto positivo também para vocês validarem nesse sentido quanto à escolha, né, do parceiro, do fabricante. Outro ponto também é em relação ao faturamento, então a gente bateu recente 41,3 bi, né, que em dólares mais ou menos dá 6,2 bilhões de dólares, então uma cifra bem interessante, justamente como a gente acaba puxando tudo que eu falei, né, a garantia que está atrelada a todo esse módulo, o retorno de investimento que vocês vão precisar ter também em relação a esse projeto. Em relação a embarques, né, a gente tem ali quase 100 gigawatts embarcados já desde 2005, então também é um outro ponto positivo pela pluralidade de entregas desses módulos, né? Então, existem alguns tipos de fabricantes que eles acabam não podendo vender em certas regiões, e aí, justamente por alguns problemas técnicos, alguns problemas da própria Bloomberg, né? Então, vários países comprando, né? São mais de 135 regiões que a gente acaba atendendo com o JA, então isso também é um sinônimo aí de capacidade, de qualidade, querendo ou não, que o módulo é bem aceito em qualquer região do mundo. Na Fortune também, então, no China 500 é um outro índice ali que mede, né, a saúde financeira das empresas e tudo mais, e o market share, né, querendo ou não, a gente está presente em quase 15% do globo, falando aí de embarques globais, isso também faz, né, essa questão bem latente aí de estar presente no mercado, com assistência e tudo que a gente precisa realmente nesse segmento. Estou sofrendo aqui com esse negocinho. Aí foi. A gente tem uma linha totalmente integralizada, né, e vertical. Então, do começo ao fim da cadeia, né, como a gente chama, a gente faz a produção internamente. Isso
por questão de qualidade também é bem interessante, porque a gente acaba detendo, né, um pouco mais a qualidade do processo fabril nesse sentido. Então a gente produz desde os lingotes, né, wafer, célula e o próprio módulo. Então, do começo ao fim da cadeia, eu tenho um time todo de qualidade, de P&D, investigando o que a gente pode melhorar, né? A gente tem um time bem forte de P&D, são mais de 900 patentes, justamente porque o módulo ele vai sempre evoluindo, né? Então, de 2015 para cá, 2005 para cá, a gente vem sempre aumentando muito, né? Até, às vezes, o próprio inversor ele tem que se adequar um pouco mais rapidamente do que o próprio módulo, mas, em suma, a detenção de toda a cadeia que faz a diferença, né? Principalmente quando a gente acaba tendo as oscilações que a gente tem no mercado solar, principalmente na cadeia fabril, e aí, consequentemente, produzindo a parte, né, do começo ao fim do material, a gente tem um pouco mais de regularidade nesse ciclo aí de produção. Aqui é o Parque Fabril, então a gente tem algumas fábricas, tanto de produção de módulo, quanto fabricação de célula também. Para o Brasil, a gente acaba utilizando 2 ou 3 mais principais, principalmente a fábrica de Wu, de Hefei, de Fengshan, que é em Shanghai. Então, isso também acaba dando um pouco mais de segurança, né, quando a gente fala de que temos um parque fabril com mais de 40 gigawatts de capacidade de produção. Então, isso também, para um mercado bem oscilante, né, faz bastante diferença quando a gente precisa. Selo de top performer, então eu vi o pessoal de painéis anteriores falando da parte de bancabilidade, da parte da Bloomberg, né, Tier 1, acho que vocês já devem ter deparado com esses termos também, porém, eles não estão linkados com a qualidade do produto. Então, de novo, quando a gente está falando de um projeto que vai ficar lá, seja um telhado, no solo, em uma usina, gerando por 25, 30 anos, a gente precisa que esse material entregue, de fato, a geração e a potência que a gente estava estimando, né? Então, tem estudos, tem softwares, e aí a JA, assim como os outros parceiros que também passaram aqui e vão subir também no palco, a gente tem o selo Top Performance, né? Então, alguns anos consecutivos aí, desde 2014, que ele atesta, de fato, a qualidade em si do módulo, né? Normalmente a gente tem alguns ensaios e testes padrões, né, de mercado para estar vendendo o módulo, né, para o mundo todo, mas esses testes, tanto o PVEL, né, como o RETC, eles atestam ainda mais a qualidade do módulo, ou seja, eles estressam mais os módulos, né, seja em ambiente laboratorial, com amostras e tudo mais, para justamente a gente entregar. E aí eu fui surpreendido. Ponte solar. Aí voltou. Aí. E também pelo 6º ano consecutivo o selo, né, de Top Brand na Europa. Então a Europa, a gente sabe, assim como a China, assim como o mercado australiano também, é um mercado um pouco mais maduro do que o Brasil, e eles exigem realmente a parte de qualidade, né, não somente a bancabilidade, tanto que algumas marcas, né, em alguns momentos, óbvio, é um pouco cíclico essa questão também, mas eles acabam sendo banidos, né, entre aspas, de estar vendendo no mercado europeu, justamente por esse critério um pouco mais rigoroso, né, que a Europa tem em relação a módulos solares. Aqui são, né, as certificações que a gente acaba precisando ter, e é bom ter também. Outro ponto que vocês devem levar em consideração: se tem TUV, IEC, a própria parte do Inmetro, né, sem Inmetro a gente não consegue vender no Brasil, mas PV Cycle, enfim, ISO, né, que a gente tem também aqui no Brasil, são selos que normalmente os grandes fabricantes vão sempre estar mostrando, né, e querendo mostrar também, obviamente até porque isso custa muito caro, né? Então, tendo esse tipo de selo é um sinônimo também que a empresa está comprometida em entregar um módulo de qualidade. Falando de novo, né, de diferenciais, enfim, capacidade, a gente estima chegar aí a 45, 50 gigawatts ainda em 2022, é um número bem expressivo, mas o mercado está demandando muito, né? Então, nesse sentido, cada vez mais, né, a gente até brinca que a China está sempre construindo fábrica, obviamente a gente tem que colocar pedido nessas fábricas, né, nessas linhas, mas realmente é um mercado muito demandado, né? Cada ano que a gente vai passando, a gente se depara com
cada vez mais volumes de cada vez mais fabricantes. Produção verticalizada, como eu falei, então tanto o wafer quanto a célula a gente produz in-house, né, e aí fica um pouco menos sofrido, né, a parte de controle de qualidade e a própria parte fabril mesmo. Solidez financeira, como eu falei, ranquear na Bloomberg, então além da parte de qualidade qualitativa, a gente também tem que entregar saúde financeira, porque, como eu falei, a gente está falando de um módulo com garantia de 12 anos de produto, de 25 ou 30 anos, dependendo de performance, e a gente tem que entregar isso. Liderança tecnológica, então a parte de P&D é muito forte dentro da JA, a gente é um dos detentores da patente do PERC, a gente faz a dopagem de galho dentro do próprio módulo, então isso acaba tendo benefícios extras, né? E a responsabilidade social. Assim como muitos integradores que eu vejo fazendo projetos sociais, a parte também de distribuidores, a gente tem um compromisso, né, em entregar de forma verde a produção de módulos para vocês. Então tem o prêmio EcoVadis, em 2021 a gente recebeu recente, que é justamente o comprometimento, né, da fábrica produzir, né, de forma sustentável. Então a gente possui uma usina dentro da própria fábrica, enfim, são todos esses conceitos sustentáveis que a gente tem para dentro da empresa também. E aí, entrando um pouco no tema, não me alongando tanto na empresa, falando um pouco da nova geração de módulos, né, M10. M10 é a nomenclatura da célula, né? Então a gente teve lá atrás as células de 158.75, depois evoluímos, né, para 166. Então, sai da casa dos 400, vai para a casa dos 450, mais ou menos. Depois a 182, que são as células M10 em questão. Então, a gente vai estar produzindo ali desde 540, chegando até o 580, enfim, 600, que é o de 78 células. E também a parte do 210, que a gente está engatinhando ainda, né, nesse segmento das células de 210, mas tem outros players também que já possuem uma capacidade fabril em larga escala desse material, e aí você vai identificar basicamente que as células elas vão evoluindo de tamanho, e aí com isso vai aumentando a potência, mas em suma, cada aplicação, né, cada projeto, cada usina, vocês procuram identificar sempre qual o melhor módulo para utilizar. No caso, a gente vai falar, né, da linha completa da JA. Então, o 410 ele é uma série um pouco mais voltada para o residencial. Então, ele é muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa, justamente porque lá existem algumas restrições, né, em relação a carregar peso, né, em uma pessoa só. Então, esse módulo é um pouco menor, um pouco mais leve, como a mão de obra lá não é tão abundante, né, na parte de instalação como no Brasil, eles acabam preferindo esse tipo de módulo. Obviamente, ele vai entregar um pouco menos de potência. A série do Deep Blue 2.0, então são de 450 até 475, já são módulos também um pouco maiores do que a série de 410, porém ele é voltado bastante para o mercado residencial e o comercial menor, né? Falando do Deep Blue 3.0, aí sim é uma linha um pouco mais vista hoje no mercado, né? A gente trabalha bem forte com eles na parte de distribuição, quanto na parte de projetos também, desde o monofacial até o bifacial. Então a série 3.0, a gente tem também uma fabricação lá na China, assim como tem o estoque aqui no Brasil do entreposto alfandegado. Tá acabando? Beleza. Então deixa eu dar uma corridinha aqui. E falando do Deep Blue 3.0, qual que é a diferença, né, de um para o outro? Ele tem 550 watts, a linha convencional, uma eficiência de 21.3, e o Deep Blue 3.0 de 78 células, ele vai chegar até 600 watts. Então, a linha menor, né, do Deep Blue de 72 células, ou 144, ele é voltado um pouco mais para a parte de distribuição residencial, enfim, enquanto o de 78 células, por ser um pouco maior, né, ele vai entregar um pouco melhor também para a parte de projetos, né, e grandes usinas. Então, dependendo do tipo de aplicação, obviamente você pode utilizar os dois para o mesmo tipo de projeto, né, enfim, você pode então, utilizar residencial no 72 ou no 78, mas a gente acaba vendo um pouco mais na distribuição, né, em linhas gerais, o de 72, enquanto o de 78 ele é um pouco mais para projetos e grandes usinas. Na diferença entre eles,
Basicamente é o tamanho, ele tem uma fileira de células a mais no topo, né? Então, em vez de 72, vão ser 78 células. Ele é um pouco menor em relação ao de 78, então ele vai, não sei se está dando para ver aí, mas 2278 por 134. Importante frisar sempre a parte dos conectores, né? Então o conector tem que ser compatível com o que a gente tem de mercado, né? Normalmente o pessoal acaba utilizando um conector padrão, né? O MC4. E também o comprimento dos cabos é importante para a gente estar fazendo o jampeamento ali, né? O leapfrog, enfim, justamente para maiores projetos. E aqui é a parte do 78 células, então a gente começa com 580 ali, uma eficiência de 20,7 e vai chegar no final da linha, cada mês que passa a gente vai evoluindo, né, o setup de fábrica, a produção da célula, a eficiência celular também, então com isso a gente vai chegar na casa dos 600 watts. Em suma é isso, né, o tempo é curto, acho que nas perguntas a gente vai se estender um pouco mais, debater um pouco melhor. Esses são os nossos contatos, nos sigam nas redes sociais também, JA Solar Brasil no Instagram e no LinkedIn JA Solar Brasil. Fico aqui à disposição até o final do evento, se precisarem de alguma coisa a gente pode contribuir também.